Muito obrigado, maravilha. E quando fala que é dos servidores públicos, o rombo é de 68 bilhões na Previdência. E por isso o governo federal diz que é necessário fazer mais uma reforma na Previdência. O que o governo federal não está dizendo para a população é que das 500 empresas que mais devem à Previdência Social, o rombo é de 468 bilhões de reais. Por que não cobra essas empresas? Por que não manda bloquear os bens dessas empresas para elas honrarem o que deve à Previdência, em vez de sacrificar o trabalhador que passa 35 anos na legislação de hoje, pagando a sua contribuição? Só para que os senhores possam ter ideia, a empresa JBS, que dizem que foi uma das maiores financiadoras de campanha no Brasil, deve à Previdência Social 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Banco Bradesco deve 700 milhões. O Banco do Brasil deve 500 milhões. A Caixa Econômica Federal deve 500 milhões. O Itaú deve 300 milhões. E anualmente, quando sai o balanço dessas instituições financeiras, eu nunca vi falar que tenham tido prejuízo. O saldo delas, geralmente, os saldos são em bilhões. Em bi, nunca em milhões. Mas nós, trabalhadores, vamos pagar a fatura de uma conta que nós não cometemos. Por isso, a 7ª reforma da Previdência, na nossa concepção, ela é desnecessária. Ela está sendo feita para cobrar mais uma vez a fatura do trabalhador, para deixar quem realmente deve à Previdência impune sem pagar suas contas. E é importante que se diga que essa dívida não é apenas dos 20% da empresa, mas muitas dessas empresas que devem à Previdência Social arrecadaram os 8,5% do trabalhador e não repassar aos cofres da Previdência, o que é um crime de apropriação e débito que, além de pagar suas contas, os seus gestores deveriam ser presos. Continuando, por gentileza. Existe realmente o déficit da Previdência? É outro ponto que há discordância. E ainda digo mais aos senhores e às senhoras, se colocarem aqui 10 economistas de instituições diferentes, os 10 vão dar 10 valores diferentes do déficit da Previdência. Mas existe realmente o déficit, e aí eu quero mostrar para os senhores alguns números, que o CONAMP, o Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público, por gentileza, acompanhem o slide. É outro slide, antes desse. Pode passar. Nos anos de 1950 e 1960, o Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público afirma que 52 bilhões de dólares foram retirados da Previdência para outros fins, tais como as construções de obras públicas e aumento do capital das empresas. 52 bilhões. E nos anos 70 e 80 foi desviados 3 trilhões 424 bilhões de dólares para custear obras públicas advinda dos cofres da Previdência Social. Esse desvio é feito e quem está pagando a conta durante 24 anos de reforma são os trabalhadores. E querem impor mais uma reforma. Para os servidores públicos, a Constituição de 1988, por gentileza, pode passar, perfeito. A Constituição de 1988, ela pegou todos aqueles que trabalhavam no serviço público, que era seletista, trouxe para estatutário, e 650 mil servidores, que eram seletistas, vieram a ser servidores públicos, e o que haviam contribuído até então com o regime geral da Previdência, não foi repassado à Previdência dos servidores. E nós só éramos, naquela época, 150 mil. Como 150 mil vai suportar, custear 800 mil pessoas. Então o governo também nunca passou essa dívida de 650 mil seletistas que vieram para o quadro dos servidores públicos para a Previdência Privada dos servidores, e aí hoje nos imputa uma dívida de 68 bilhões. Quem deve realmente é o governo que deve aos servidores públicos por não ter
repassado aquilo que foi para o regime geral da Previdência, em vez de ter sido repassado ao regime privado dos servidores. Mas, senhoras e senhores, o que traz a PEC 287, de 2016? Para os servidores públicos, hoje, a aposentadoria compulsória é aos 70 anos, a aposentadoria voluntária é aos 60 de idade e 35 de contribuição, para homens aos 50 anos de idade e 30 de contribuição se mulheres. Como fica com a reforma? A aposentadoria compulsória passa por 75 anos de idade. A aposentadoria voluntária passa-se agora aos 65, independente do sexo e do regime previdenciário. Tanto faz ser do servidor como do RGPS. Desde que tenha um tempo mínimo de contribuição para o serviço de 25 anos. Esqueceram com a reforma da Previdência, meu irmão, meu amigo Chico Lopes, que a mulher vive 3 turnos de trabalho. Por mais que ela trabalhe de manhã e tarde numa empresa, mas quando ela chega à noite, ela tem um outro turno de trabalho. Quer tomar conta da casa, dos filhos, do marido e dela própria. Sem falar aquelas, como são as professoras, que trabalham manhã, tarde e às vezes à noite e chegam em casa depois das 10 horas e ainda tem que tomar conta do seu lar. Imputar à mulher o mesmo tempo de contribuição previdenciária é, sem sombra de dúvida, uma falta de sensibilidade e de respeito. Nos parece que vivem um momento para essa reforma, não é apenas de angústia, sabe, mas é de desespero. Porque fazer isso é não respeitar aquelas que dão o melhor de si, não apenas para a nação, mas para as suas famílias. E aí, senhores, aos 65 anos, a regra para quem quer se aposentar voluntariamente ela é criminosa. Tanto faz ser para servidor como para o trabalhador normal. Porque aí ela diz que aos 65 anos, você só vai contabilizar 51% do seu salário e a cada ano trabalhado, 1%. Então, imagina, aos 65 anos você vai ter 51%. Com mais 25% de contribuição, 25%. Com 51% faz o quê? 76%. Então, você com 65 anos, meu amigo ou minha amiga, se você tiver começado com 18 anos a contribuir, que é quando qualquer servidor público começa a trabalhar, ele só vai ter aí 98%. Ninguém mais se aposenta com 65 anos nesse país para ter 100% de previdência, de integralidade. Mesmo aquele que começou a trabalhar aos 18, vai ter que trabalhar mais 2 anos para poder ter 100% da sua aposentadoria. Para você poder, ninguém consegue se aposentar com integralidade, 100%, se não trabalhar 49 anos para poder ser 100% de integralidade da sua aposentadoria. Essa é a realidade, tanto faz para o servidor público quanto para o regime geral da Previdência. Caminhando, por favor, a gente tem que correr, porque não vai dar tempo para apresentar nem um quarto. Obrigado, Chico, obrigado. O regime geral da Previdência hoje. As senhores e as senhoras sabem que a aposentadoria pode ser com 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. Para se aposentar por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, tão conhecido 85-95 ou 95-85, que é a soma do tempo de contribuição com a idade para a mulher 85, a soma do tempo de idade do homem e da contribuição que dão 95. A aposentadoria por idade se dará aos 65 anos para os homens e para a mulher aos 60. Isso hoje, sem a reforma da 287. Como é que fica com a 287? Lembrem-se, pode aos 65 anos e 25 anos, você pode ser voluntário, mas só vai com 67%. Contudo, além de todas aquelas regras, ainda tem algo pior para o regime geral da Previdência. O que é ruim, Chico, consegue piorar.
Olha, Moço, deputado Moço Rodrigues, para o regime geral da Previdência, as pessoas as pessoas que têm hoje um salário de 10 mil reais, por exemplo, e está contribuindo com essa contribuição em cima de 10 mil reais, mas mesmo depois de trabalhar 49 anos, ela só vai poder receber o limite do teto da Previdência, que se fosse hoje, seria 5.531,31 centavos. Se ganhar 20 mil, 30 mil, vai contribuir com 14%, que vai aumentar o valor da contribuição, de 14%, em cima dos 30%. Agora imagina, o cara que ganha 30 mil reais e contribui com 14%, quem é bom de conta rapidinho aí, dá R$ 4.200 o valor da contribuição. Mas se fosse se aposentar hoje, só se aposentava com 5.513. Tem futuro pagar a Previdência? Agora, o que não estão dizendo é que o secretário executivo da Secretaria da Fazenda, perdão, do Ministério da Fazenda, que quem fez esse projeto, ele é conselheiro da Brasilprev. Escute o que eu estou dizendo. Fato. Tem o contra-cheque do cidadão. O cara que desenvolveu esse projeto, que é um carequinha, que eu não me recordo o nome dele aqui, mas você já deve ter visto ele várias vezes defendendo o projeto na televisão, ele é um conselheiro da Brasilprev. O que é Brasilprev? É a previdência privada do Banco do Brasil. Esse cidadão ganha, para ser conselheiro, R$ 9 mil mensal. E quanto é que ele está ganhando para desenvolver esse projeto da Brasilprev? Porque não tenha dúvida que as pessoas vão preferir contribuir com a previdência privada a contribuir com a previdência pública. Tá certo? Isso é fato. Falta quantos minutos? Bem, o meu amigo aqui está dizendo que só tem 1 minuto, não tem como eu continuar com a apresentação. O deputado Chico Lopes está me dando 2 minutos, viu? O deputado Chico Lopes está me dando 2 minutos. Pensões, vamos correr para as pensões. Porque aí tem um dado aqui que ninguém tem dito e é importante vocês saberem. Hoje a pensão por morte é integral. Eu quero falar ainda sobre o trabalhador rural. Só esses 2 pontos e vou fechar. Olha, a pensão nós temos... É criminoso o que faz com as pensionistas e com o trabalhador rural. As pensionistas hoje, ela pode ter 100% do valor da pensão do falecido. Mas vamos supor que os dois sejam servidores públicos, senhoras e senhores, e que a renda dos dois juntos sejam 2 salários mínimos. O marido morreu também, a contribuição vai ficar para o governo, porque não pode receber mais 2 benefícios. Apenas 1. E como é um salário mínimo, ela não adianta optar, porque tudo é a mesma coisa. Então ela perdeu o marido, o chefe do lar, o pai de família e 50% da renda. Mas vamos lá, não é aposentado, são jovens, têm 40 anos, é bom, ela tem que ter mais de 44, viu, Chico? Porque tem uma regrazinha de 44 para baixo, mas vamos lá. Sabe o que a reforma da 287 está dizendo? É que se a pessoa, olha só, morrer e não for aposentada, a regra vai ser aquela, 51 mais os anos trabalhados, e aí vai ter o salário dele na época da morte dele. Exemplo, o servidor tem 10 anos de contribuição. Morreu e não foi em objeto de serviço. Então vai contabilizar 51 mais 10 dá 61%. Se ele ganhava 3 mil reais, ele vai ficar com 1.800. Ela tem desse total 50%. Perdão, 60%. 50 mais 10 dela. Não é em cima do salário total do falecido. E se tiver filho, a cada filho 10%. O servidor só tem direito, ou o trabalhador, à aposentadoria integral em caso de morte em objeto de serviço. Para concluir, aí depois, quem quiser, eu passo para vocês e posso tirar qualquer dúvida depois. Servidor rural. Os companheiros aí que trabalharam no campo, e eu fico à vontade, Chico, porque eu trabalhei no campo, tanto trabalhei brocando, como trabalhei de enxada. Às vezes eu brinco com os meus assessores, digo que ainda sei dar 2 por 1, que meu avô fazia isso. Quem é agricultor sabe do que eu estou falando. Então, o agricultor rural hoje ele não tem uma contribuição obrigatória. Com a PEC 287, além dele ter a contribuição obrigatória e é por membro da família,
Imagina só uma família de 5 pessoas do campo, marido, esposa e 3 filhos. Se ventila pelos corredores que o governo quer deixar com 3%, Chico. Hoje seria para 8,5%, isso ficaria com 5%, mas quer deixar para 3%. Nós temos que lembrar que o Ceará não é o sul, o Nordeste não é o sul. Tá? No sul se tem 2 safras por ano, podendo ter até uma terceira para quem tem projeto irrigado. No Nordeste nós não temos inverno, nós temos quadra chuvosa. Temos no máximo uma colheita. E ele quer que se pague mensalmente isso. O valor, imagina um salário mínimo de R$1.000, o valor da contribuição seria de R$30, que pode pagar isso semestral ou anual. Imagina que seja semestral, dá R$180. Uma família de 5 pessoas tem que pagar R$900 a cada 6 meses. De onde? De onde é que vai pagar? E ainda mais, diz que, para o trabalhador rural, a idade mínima vai ser 60 anos. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, será se o homem... mas é porque cai um pouquinho para o trabalhador rural. Cai 5 anos. Então, o trabalhador rural no Nordeste não pode ser a mesma regra do trabalhador do Sul, não dá. Nós temos situações diferentes. E vai contribuir de onde? Se for por ano, vai ser R$1.800 que a família vai ter que pagar. Tá? E para finalizar, pessoal, é preciso que se diga o seguinte, se a PEC passar, a reforma da Previdência do jeito 7 passar, nós vamos viver o maior colapso social da história desse país. Não estou aqui amedrontando ninguém, mas tem que se dizer, aqueles que pensam em votar a favor da PEC 287, a responsabilidade que ele está assumindo com o povo brasileiro para causar uma calamidade social no Brasil. Porque, olha, os municípios têm 3 tipos de arrecadação. Uma direta, que é o FPM. A outra é o Bolsa Família. Alguns municípios recebem a mais. E o outro, pessoal, são os benefícios de prestação continuada, que é o BPC, que é aquela aposentadoria para as pessoas com mais de 65 anos. Sabe o que a reforma está fazendo? Vai levar para 70 anos a idade mínima para essas pessoas poderem se aposentar. E depois de 10 anos de passar a PEC, se acrescenta 1 ano a cada ano de expectativa de sobrevida da população. E as pessoas não vão mais ser um salário mínimo, vai ser de acordo com a lei que vai ser arbitrada. Hoje, dos pedintes no Brasil, 1% apenas são de pessoas com mais de 65 anos. Se a reforma da Previdência passar em 20 anos, a expectativa é que nós tenhamos 55% dos pedintes com mais de 65 anos no Brasil. Quem quiser contribuir para a extinção de 50% dos municípios, da falência dos municípios cearenses, vai votar a favor da PEC da Previdência. Como eu não quero essa responsabilidade, eu sou servidor público, meu voto é não. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário do Dr. Oscar Rodrigues, presidente do PMDB, e do professor Daniel Rodrigues. Gostaria também de anunciar e pedir que ele entre para compor conosco o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, o senhor João Pereira Feijão. E registrar a presença da senhora Roberta Sá, representante do Simpress. Gostaria, aproveitando aqui esse momento entre a fala do próximo deputado, justificar a ausência, né, do presidente, vereador Vasconcelos, que ele teve uma viagem particular, né, que ele inclusive anunciou terça-feira passada durante a audiência ordinária que ocorreu, informando que infelizmente não poderia estar por esse motivo. Estará vindo domingo, se eu não me engano. Então, agora, para fazer uso da palavra, vamos convidar o deputado federal Chico Lopes, né, para usar 10 minutos, facultado, se ele quiser falar aqui mesmo na mesa ou se ele quiser na tribuna. Fique à vontade.
Então, bem, primeiro, queria pedir permissão ao presidente de dar uma boa tarde especial às mulheres aqui presentes. Boa tarde. E os homens também, boa tarde. Vamos juntar homens e mulheres para derrubar o tema e a sua cambada. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar o Cabo Sabino, e acho que daqui para frente é repetir o que o Cabo Sabino já disse. Mas todos nós temos posições. Eu diria que essa ideia não é dos ilustres deputados e deputadas. Essa é mais uma dos bancos americanos que tem o seu Meirelles como representante máximo. E a subalternidade dos políticos, na sua maioria, com os megas empresários deste país, sem nenhum respeito à população brasileira. Sabino fez uma exposição que é isto, ou um pouco mais, e pergunta, vale morrer com essa, for aprovado? Não vale nem morrer, porque nós estamos voltando num sistema pior de que antes qualquer lei de proteção ao trabalhador. Porque essa proteção vem de quem? De Getúlio Vargas, baseado no fascismo da Europa da época, que criou a lei da Previdência, com tripartite, patrão, empregado, Estado. O empregado desconta na fonte. O patrão faz capital de giro e o governo não passa a parte dele. A outra questão que eu chamo a atenção, que era por categoria. Quem não se lembra passando na Praça do Ferreira ou em Fortaleza, o prédio do IAPC? O nome do instituto já ganhava o prédio. Do IAPETEC, que era dos caminhoneiros. O IPAS, que era nós os servidores públicos, eu não gosto do termo funcionário. Quem vive às custas dos impostos do povo é servidor e não funcionário. Vereador, deputado, que ganhamos dos impostos de vocês, nós somos servidor. Tem desses que acham que são patrão e se botam um paletó e já acha que é o dono do mundo, e não é, porque de 4 em 4 anos tem eleição. Então, nesse sentido, a Previdência que nós estamos tendo, primeiro, o PMDB, que sempre foi um partido importante para a democracia, mas, infelizmente, o Temer hoje é o desastre nacional, em que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, ele é apenas só o presidente, mas ele não é o proprietário da vontade soberana deste país. Essa é que tem que ser dito. Então, nós temos que fazer o que foi feito. Quero parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional, que foram às ruas de todo o país e já tem deputado dando para trás, porque ele sabe que ele é escolhido e não escolhe o eleitor, a não ser comprador de votos. Essa também é outra terceira questão. E nós precisamos apenas de um voto para derrotar o governo. Viu? Só precisamos de um voto. Eu só queria... eu adoro o Palmão, mas espera aí, né? Nós estamos precisando só de um voto. Se ele não tiver 308 votos, tiver só 307, morreu Maria Preá e as pulgas. Então nós temos que trabalhar aqui com os deputados daqui. Lá de Fortaleza com o deputado. Não adianta ir para Brasília nesse momento. No dia da votação, sim. Mas convencer não agredindo o deputado. É na política. Nós queremos ganhar na política e não no tacão. Nós não somos mais coronéis de 1930. As universidades têm toda parte. O ensino está mais democrático e ele é para utilizar. E saber dizer para ele, se o senhor é dono do seu mandato, mas o senhor foi escolhido pelo meu voto e o senhor não é o proprietário daquilo que você não tem. Nós somos representantes. Porque o que acontecerá com isso? O Sabino foi de uma didática e de uma maneira que a escola não entendeu, porque aqui está meio belé. Está entendendo? Está meio...
Porque, por exemplo, eu me caso com a mulher e a mulher se casa comigo. Eu morro, ela pagou e ela pagou. Aí eu não posso ficar com a parte dela porque o Meirelles achou que o Deus uniu, ele quer desunir depois da morte. Está entendendo? Então nós temos que tomar consciência do nosso papel como militante e nós somos 22 deputados representantes do Ceará. Se aqui cada estado convencer os seus deputados, nós vamos ganhar essa parada para destronar logo Michel Temer e o Meirelles, que sempre foi um cretino quando se fala de riqueza nacional e do patrimônio. Porque pouca gente presta atenção à política internacional, presta atenção nos comportamentos que nós vamos ver. Então, quando Getúlio Vargas cria 3 fontes de rendas para a aposentadoria, nós pagamos descontado. A Previdência nunca foi livre para me chegar lá, pagar e deixar de pagar. Desconta no meu olerite, no meu contra-cheque ou na folha de pagamento. Mas é o único país que tira dinheiro da Previdência para fazer estrada de ferro, para fazer edifício, para emprestar político, etc. e tal. Um dinheiro que não é dele. O dinheiro que é da nação, do Estado. Por isso que nós pagamos impostos para manter a máquina, etc. e tal. Então, gente, como eu não sou latifundiário da palavra, essa reforma não vai além do que o Sabino disse, que piorar mais do que ela está, não é possível. Agora, eu quero responsabilizar cada um aqui do seu papel nesse momento, porque você é que vai ser o privilegiado ou não privilegiado se você for esperando por representação neste momento de deputado, que dinheiro vai rolar e é muito. É assim que as coisas são aprovadas. Depois todo mundo é santo. Aí fica puto com a Lava Jato. Devia ter um Lava Jato em cada município desse país para fiscalizar esses caras. Porque eu não tenho medo de Lava Jato, eu não tenho medo de justiça, porque a minha mão não treme quando vem a carteira. Minha mão não treme quando vem a carteira, mas tem um cabo que não pode ver uma carteira, que é a mão dele, ó. Então, eu tenho responsabilidade e respeito pelo seu voto. E quero continuar tendo esse respeito. Quando eu morrer, a única herança que eu vou deixar, vereador, deputado federal Chico Lopes, nunca meteu a mão no bolso dos outros, nem a na dele. Eu sou um pouco pão duro, entendendo? E acho o seguinte, que daqui para frente é em cima dos políticos que vão votar e representar assim. Um abraço e vamos à luta! Obrigado, deputado. Gostaria, nesse momento, de solicitar para fazer uso da palavra, deputado federal Moisés Rodrigues. Fique à vontade, pode utilizar também, se for o caso, a tribuna. Certo? Boa tarde. O senhor tem 12 minutos. Na realidade, boa noite a todos. Eu quero aqui saudar o presidente dessa audiência, o vereador Ailton, parabenizar pela iniciativa de trazer essa discussão para a Câmara Municipal de Sobral. Quero aqui também cumprimentar e abraçar a vice-prefeita, a doutora Cristiane, agradecer pela presença. Sabemos que a senhora é militante das causas dos trabalhadores e isso é importante aqui na cidade de Sobral. Quero aqui abraçar os meus colegas de bancada, começando pelo deputado Leônidas Cristino. Quero abraçar o deputado Chico Lopes e abraçar também o deputado Cabo Sabino. Abraçar todos os vereadores e todas as autoridades que se encontram aqui presentes. Eu queria iniciar minha fala e já iniciar parabenizando o deputado Cabo Sabino e também o deputado Chico Lopes, dizendo que, do jeito que a proposta foi encaminhada para a Câmara Federal, ela não será aprovada. Eu voto contra essa proposta que está lá. E tenho certeza também que dos 4 representantes da Câmara Federal que estão aqui, só falta o deputado Leônidas falar, mas pelo que eu conversei com ele também, ele vota contra, né, essa medida que o governo mandou para apreciação na Câmara Federal. Mas eu fiz aqui um pequeno esboço do que está sendo discutido na Câmara Federal. Como é que está hoje, como é que é a proposta
e como é que eu estou me posicionando para que fique bem claro a nossa intenção de voto lá na Câmara Federal. Vou pedir ao presidente que peça para apagar as luzes para facilitar ali a leitura e o acompanhamento da plateia que está aqui hoje conosco. A primeira pergunta que eu faço é se realmente é necessária essa reforma. Alguns números estão sendo apresentados. Por exemplo, o ano passado, a Previdência gerou um prejuízo para o país de 150 bilhões, é verdade. Gerou um prejuízo, vai gerar, é a previsão para esse ano, de 200 bilhões. Mas uma coisa que o governo não está levando em consideração, que por conta da crise política e econômica, nós perdemos nos últimos 3 anos 6 milhões de postos de emprego. E, logicamente, a arrecadação caiu. E é por isso que deve ser tratado de uma forma diferente. Nós não podemos aqui, hoje, esquecer que nós perdemos 6 milhões de contribuintes que geraram esse déficit realmente em 2016. Mas nós temos que ser otimistas, nós temos que pensar que o país vai voltar a crescer, vai voltar a gerar emprego e renda e que esse déficit vai deixar de existir. Isso não foi realmente, e eu tenho discutido isso lá na Câmara Federal, todas as bancadas, isso tem que ser lembrado. Nós tivemos um déficit em 2016 e tem previsão para esse ano, mas nós tivemos superávit nos anos anteriores porque nós tínhamos menos de 7% de desemprego no país e hoje já chega a 13%. É verdade que ontem foi anunciado que depois de 2 anos nós criamos mais empregos do que perdemos. Nós tivemos um superávit no mês de fevereiro de 35 mil postos de trabalho no Brasil. Isso já é um sinal que estamos começando a reagir. E nós precisamos começar a reagir também para podermos combater qualquer tipo de medida que vá contra os trabalhadores. E eu tenho convicção que essa matéria que está sendo discutida hoje na Câmara Federal, ela será analisada sim por todos os deputados federais e o deputado Chico Lopes deu aqui uma sugestão que eu sempre tenho dito. Todos os cidadãos cearenses devem cobrar os seus representantes. Eles devem realmente, e aí por região, se mobilizar para cobrar os seus deputados, para que eles possam discutir, ouvir a sociedade e votar como o trabalhador quer. Se voltarmos aqui no ano de 2015 e no ano de 2016, independente de ser naquela época oposição e hoje está no PMDB, que é a situação, eu sempre votei com os trabalhadores. Vocês podem puxar todas as minhas votações, eu sempre votei a favor dos trabalhadores. E vamos continuar assim. Eu coloquei aqui, na próxima lauda, os pontos que precisam ser discutidos com a sociedade. Alguns deles já foram aqui discutidos com o deputado Cabo Sabino. Como é que está a aposentadoria hoje? Hoje, você precisa de contribuir pelo menos 15 anos para garantir a sua aposentadoria. Se você chegar a 25 anos de contribuição, você vai ter 95% da média da contribuição como aposentadoria. Essa é a proposta, aliás, isso é como está hoje. A proposta é que todos possam contribuir no mínimo 25 anos, o que é impossível por diversas, vamos dizer assim, dependendo da atividade, isso pode ser muito complicado. Você, às vezes, e aí sobretudo no magistério, onde você tem que se graduar, depois fazer especialização, mestrado, doutorado, então você chegar a contribuir 25 anos, pode comprometer a aposentadoria. E um ponto que eu acho que esse deve realmente sair completamente, ou seja, não tem a aprovação nem da população, nem da Câmara dos Deputados e nem do Senado, é a questão dos 49 anos. Ou seja, você tem que trabalhar 49 anos para poder se aposentar com 100% do que você contribuiu. Se nós fizermos aqui um cálculo simples, pegarmos um professor que começa a fazer faculdade aos 20 anos de idade, se forma em pedagogia, em letras, aos 24 ele vai fazer uma especialização, às vezes um mestrado, começa a trabalhar com 28, 27, 28 anos de idade. Se ele tiver que trabalhar 49 anos, isso quer dizer que aos 76, 77 anos, ele tem que estar na sala da educação infantil,
no ensino primário, no ensino fundamental e no ensino médio, o que não é possível. Por aí a gente já vê que a matemática não bate. Não tem como essa contribuição de 49 anos passar. Então, é um ponto também que eu sou contra e nós vamos derrubar esse ponto também na votação na Câmara Federal. Um outro ponto que é tratado na reforma, e aqui na próxima lauda, a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é hoje? Hoje, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A proposta do governo é que você trabalhe no mínimo 49. E foi muito bem colocado aqui pelo deputado Cabo Sabino a questão da terceira jornada. Por isso eu voto que fique como está, 35 anos homem e 30 anos mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem um terceiro turno que o homem não tem. As mulheres, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado Cabo Sabino, elas trabalham manhã e tarde, mas à noite tem que cuidar das tarefas de casa, tem que acompanhar os filhos, ver se eles estão estudando, acompanhar a educação dos seus filhos. Assim como também tem que dar assistência a toda a família. Então também é um outro ponto que não vai passar na Câmara Federal. Trabalhador rural. Hoje nós tivemos um evento na ABB falando juntamente com o BNB sobre justamente os produtores rurais. O agricultor hoje, ele acorda 4 horas da manhã, sai para trabalhar na sua lavoura, retorna às 18 horas para casa, às vezes só com um almoço durante toda essa jornada de trabalho, e ele não tem como trabalhar até os 65 anos de idade. E eu tenho discutido, e às vezes a informação, ela chega distorcida. Eu conversando essa semana com um deputado de São Paulo, o deputado Leônidas, e eu falando sobre essa situação do agricultor, ele disse, não, mas agricultor anda hoje é de trator. Eu disse, aonde, homem? Lá no Nordeste, as pessoas pegam no batente, 4 horas da manhã e vai até às 18 com enxada na mão. Esse negócio de agricultor em trator, isso já são grandes proprietários rurais, sobretudo no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Mas isso é uma minoria dentro dos produtores rurais. E aí eu fui convencê-lo que a situação é outra e não essa que ele estava colocando para outros deputados. Então, você ter um agricultor para trabalhar até os 65 anos de idade, nós vamos estar matando esse agricultor, porque ele não tem como trabalhar. O agricultor ele começa a trabalhar com 10, 12 anos de idade. Quando você vai falar com um agricultor que tem 50 anos de idade, você vê que a aparência dele é de um homem da cidade que tem 65. Ele envelhece muito mais rápido. Ele está exposto ao sol, à chuva, às intempéries. Então, essa é uma situação também que também não passa lá na Câmara Federal. Um outro ponto da reforma é a questão da reforma para o magistério e os professores. Eu coloquei aqui no exemplo anterior que essa situação ela é muito delicada porque você ter um professor que se forma, depois vai fazer especialização, para depois entrar na sala de aula, para ficar até os 70 anos, como está aqui a proposta, trabalhando, isso não é viável. E eu, que venho dessa área e milito nessa área, e vou sempre continuar defendendo os professores, tenho certeza e convicção que é um outro ponto que não passa na reforma. Esse ponto é um ponto que muitas pessoas, logicamente, têm acompanhado, até porque os professores, eles são as pessoas que formam os nossos filhos, são as pessoas que formam os cientistas, os médicos, os odontólogos, os que formam todas as classes sociais. Então, são pessoas que têm que ser preservadas também dentro dessa reforma. E a última lauda, né, botaram ali as polícias civis, rodoviárias e federais, mas na realidade as guardas municipais, as polícias militares, as forças de segurança de modo geral. Imagine um policial tendo que estar na rua combatendo a violência, a criminalidade aos 65 anos. Não existe essa possibilidade. É uma outra categoria que foi colocada aqui também pelo Cabo Sabino, é uma categoria que nós temos
que olhar para os direitos dela, porque realmente ela... E aí eu conversando semana passada com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, e ele foi me trazer um número. A média de vida, se hoje a média do brasileiro é de 77 anos de expectativa de vida, a de um policial, vocês sabem quanto é? 49 anos. É a média de vida. Pela complexidade, enfrentar a violência. Então, como é que você vai propor para uma pessoa que tem, em média, lógico, os que estão trabalhando, 49 anos de expectativa de vida para ele se aposentar aos 65? Não vai se aposentar. Então, todas essas categorias que foram abordadas aqui, nós estaremos defendendo na Câmara Federal. E eu quero aqui, já concluindo o tempo, dizer que cada sobralense, que cada cidadão cearense pode contar com o meu voto contra a reforma na Previdência. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, deputado Moses, pelas palavras. Gostaríamos de convidar para fazer uso da fala o deputado Leônidas Cristino. Também fique à vontade. O senhor tem 12 minutos. Deputado, só gostaria de registrar aqui a presença do ex-vereador Chico Joia, que se encontra aqui conosco, o senhor Hermenegildo, também ex-vereador e coordenador do DENOX Ceará. Fique à vontade, deputado. Sempre estarei à vontade nessa Casa do Povo. Queria saudar o presidente desta audiência pública, o sargento Ailton, parabenizar a ele e a Socorro Brasileiro, que tiveram essa ideia tão importante de trazer os parlamentares federais para discutir com os vereadores de Sobral e também toda a comunidade sobralense essa reforma da Previdência. Mas antes, eu queria saudar os vereadores aqui presentes, nos nomes do Rogério Arruda, com seu chapéu inconfundível sempre, saudar a Alessandra Queiroz, saudar o Cleito Prado, o professor Cleito Prado, parabéns pelo trabalho, saudar o Francisco, aí ia dizer o nome dele completo, né? É o Carlos do Calixto, né? Porque aqui está escrito o nome oficial. Saudar Socorro Brasileiro, saudar, já falei do sargento Ailton, saudar o Gil, vereador do primeiro mandato, saudar José Bonifácio Mesquita, Boni, né, o padre Boni, saudar o Zé Vital, grande companheiro, grande vereador aqui dessa casa, saudar o Adalto Arruda também, vereador de muitas legislaturas e vem continuando trabalhando, defendendo a boa causa do povo sobralense, saudar o Romário, saudar o Tiago Ramos, que já foi vereador, voltou agora a essa casa, saudar a Francisquinha do Povo, antigamente era Francisquinha do Torto, mas agora ela é do Povo, e ela está correta com isso. O Torto é um distrito importante de Sobral, mas ela já ultrapassou a área do distrito do Torto, isso é muito importante. E saudar o jovem vereador Joaquim Feijão. Ao Camilo Motos. Já falei, doutor Gil. Né? Já falei, todos os vereadores aqui presentes, é uma satisfação muito grande. Satisfação do Camilo, Camilo. Rapaz, é uma coisa grave. Mas olha, Primeiro, eu vou começar do final. Eu sou contra esta matéria porque ela macula, ela destrói não apenas os trabalhadores brasileiros, mas ela destrói o futuro dos aposentados e pensionistas do Brasil. Sou contra, e sou contra a PEC do primeiro momento. Essa famigerada PEC 287, eu vou votar logo. Porque no Congresso é o seguinte, na Câmara dos Deputados é o seguinte, primeiro você vota a matéria.
Se por acaso ela passe, você vota os destaques, são vários destaques. Eu vou começar logo dizendo o seguinte, eu vou votar logo na matéria como um todo. Eu sou contra essa matéria todinha, sem exceção de nenhum artigo. Se por acaso ela for aprovada, aí sim, nós vamos tentar amenizar o problema votando alguns destaques. E um dos destaques é de minha autoria e do nosso líder do PDT na Câmara dos Deputados. Ela trabalha no sentido de tirar, né, dessa matéria, dessa PEC, o problema dos trabalhadores rurais. Porque não tem cabimento, eu acho que já foi dito aqui, mas eu vou repetir. Ora, o trabalhador rural se aposenta com 60 anos. E falando em trabalhador rural, queria abraçar o Raimundo Carneiro, que é o decano, né, da associação, dos sindicatos aí. Certa feita eu fui falar com o Itamar Ribeiro, viu, Adalto, que o Itamar Ribeiro era o decano. Aí ele perguntou, que diabo é isso, mas decano? Decano é o mais experiente, e o Raimundo Carneiro é o mais experiente de todos que estão aqui. Pois bem, eu sou contra porque não tem cabimento nenhum, não tem pé nem cabeça, você aposentar um trabalhador rural com 65 anos. Ora, com 60 já é difícil, imagina com 65 anos. E não para por aí não. Quem já morou na Amazônia, não sei se alguém aqui trabalhou na Amazônia brasileira, está ali um que está dizendo que já trabalhou lá. Um seringueiro, ele para chegar a 55 anos, 60 anos de idade, tem Zé. É muito difícil. Um ribeirinho da Amazônia, trabalhar e chegar a 65, 70 anos, é muito difícil. Porque ele começa a trabalhar com 14 anos também, pescando nos rios amazônicos. Um carvoeiro, um garimpeiro, um pedreiro da construção civil, um ajudante de pedreiro, eu sou engenheiro e sei disso, um operador de máquina pesada, não tem condições. E essa proposta de emenda constitucional, ela não cuida e nem separa esse tipo de trabalho. E nem tipo de região. Um trabalhador rural. O Moza falou aqui que alguém disse que os trabalhadores rurais vivem em cima de um trator. Tudo bem, os que trabalham no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, no Paraná, no Sul, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, realmente eles têm outra condição de trabalho, inclusive do clima, que é um clima muito mais ameno. Vem aqui para o Nordeste, um trabalhador rural que começa a trabalhar com 14 anos e vai chegar aos 50, 55, 60 anos já combalido, já sem a mínima condição de continuar o seu mistério, o seu trabalho. Mas eu queria também, e o tempo passa ligeiro, que dizer que o meu discurso aqui é um discurso político. Eu digo isso, Cristiane, nossa vice-prefeita, porque o Temer hoje, desculpa aí a palavra, o Temer hoje disse que é o seguinte, que os atos contra a reforma da Previdência são políticos. Claro que são políticos. São literalmente políticos os atos de ontem e esse ato aqui na Câmara de Vereadores de Sobral. Nós viemos aqui denunciar que essa atitude do governo de querer aprovar essa emenda constitucional é para ajudar aqueles que não precisam da ajuda pública, do serviço público. Por que o governo está colocando isso em pauta? Porque quer superávit, quer que a Previdência Social dê lucro. Sabe para quê? Para pagar juros dos bancos nacionais e internacionais, como falou o deputado Chico Lopes. É justo isso? Vocês sabem quanto do orçamento brasileiro se paga para pagar juros e encher a pança dos tubarões do sul e do sudeste? Quase 50% de tudo que se arrecada no nosso país. Sabe quanto é que o governo banca e coloca na Previdência Social? Vereador Adalto, você que é bancário e sabe disso. Não chega a 12%. Se você tirar a DRU e os incentivos fiscais que o governo federal faz, não chega
a 1%. Aí ficam aí com essa falácia de dizer que a Previdência Social dá prejuízo, tem déficit. Alguém já falou aqui. Não é. Porque tem que somar o bolo todo, vereador Zé Vital. O que é que o governo faz? Ele pega o que a Previdência Social arrecada e o que a Previdência Social paga aos aposentados e pensionistas. Se fizer assim, dá um déficit aí de 85 bilhões de reais. Mas isso não é só o pagamento da Previdência Social, não. É todo, né, assistência social que entra tudo, aí PIS, PASEP, né, a contribuição de lucro líquido, e assim sucessivamente. Se você juntar tudo isso da assistência social, dá um superávit de 11 bilhões de reais. Mas tudo bem, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência Social, precisamos, não draconiana como esta, que macula mais uma vez os trabalhadores. Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, acho que foi o Chico Lopes que falou aqui. A mulher é casada com um trabalhador, o trabalhador morre, ou ela trabalha também, e o trabalhador morre, ele tem que optar pela pensão dele, com 50% a menos, e com 10% para cada dependente. E se tiver 7 filhos, é só 100%. Isso é grave. E mais grave ainda, quando for pensão, o reajuste é só em cima da inflação. Não vai ganhar, Muniz, não vai ganhar a diferença que o governo agora está dando, o aumento do salário mínimo acima da inflação. Ou seja, se passar 5 anos, a pensionista ou o pensionista vai receber muito menos que o salário mínimo. 60%, 70%. Isso é razoável? Não pode ser razoável. Nós não podemos aceitar. E o governo sempre está fazendo uma manobra para poder tirar dinheiro da Previdência Social. Isso é histórico, foi falado aqui. Pegaram dinheiro para fazer estrada, pegaram dinheiro da Previdência para fazer Brasília e tantos outros. E quando ele não tem ninguém para tirar, para botar aí alguma coisa diferente que não seja para garantir a previdência e o salário daqueles trabalhadores, eles tiram, dão uma dentada na previdência dos trabalhadores. De maneira que o meu discurso aqui é literalmente político, e lá na Câmara dos Deputados, eu não vou abrir mão de defender esta causa. Vou votar contra, estou muito feliz de presenciar os meus confrades deputados federais dizendo mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando. Chegou ali o Odorico, eu vou até antecipar, o Odorico também é contra essa matéria. Então pronto, são Cabo Sabino, Flávio Sabino, contra, Chico Lopes contra, Moses Rodrigues contra, Odorico contra e Leôncio Cristino contra. Quer dizer, os principais deputados votados aqui em Sobral, todos são contra. Por isso, eu acho que esta matéria não vai passar na Câmara dos Deputados. Nós vamos matar logo ela, é na Câmara, porque se desaprovar da Câmara, não vai nem para o Senado. Não vai nem para o Senado. Nós não queremos que ela vá nem para o Senado. Porque isso macula, destrói, desrespeita. É algo impressionante. O presidente Temer tem muita coragem. É um corajoso propor uma matéria totalmente sem fundamento como esta. E mais, para se propor uma matéria de reforma previdenciária, tem que ter respaldo popular e político. E o Temer não tem. O Temer é um golpista. O Temer não foi eleito pelo povo brasileiro. Ele tomou e agora quer pagar com o sacrifício do povo essa conta que ele fez com os ricos dos bancos e os poderosos lá do sul e sudeste e também do exterior. Isso foi feito acordo. Isso todo mundo sabe na Câmara dos Deputados. Agora ele está pagando a fatura dele. Tomaram o governo da marra e agora ele vai pagar com o suor do povo brasileiro essa conta que não é nossa. Essa conta não é do trabalhador brasileiro. Por isso, esse Temer tem coragem. Esse Temer tem muita coragem. Mas nós vamos responder
na Câmara dos Deputados, logo. As concentrações de ontem mostraram que o brasileiro não aceita esta reforma da Previdência Social. Se querem fazer uma reforma boa para dar garantia para os aposentados e pensionistas, vamos fazer uma coisa com critério. O governo tem que botar dinheiro na Previdência. Eu falei aqui a quantidade de dinheiro que o governo federal, que o governo brasileiro coloca na Previdência. É irrisório. É o trabalhador, é o empresário e também todas essas contribuições que o governo brasileiro impõe a nós todos que trabalhamos e desenvolvemos o nosso país. Por isso, eu já falei demais, já estou acima da média de fala. O Chico Lopes foi o mais, né, Chico Lopes? Foi quem mesmo falou, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui em Sobral, na minha terra, para dizer, vamos juntos defender o povo brasileiro, vamos defender os trabalhadores brasileiros. Nós precisamos disso para tirar o Brasil dessa situação difícil, só através do trabalho, da dedicação e do esforço de cada um de nós. Por isso, um abraço e parabéns a todos. Obrigado, deputado. Gostaria de registrar, agradecer a presença e convidar para compor a mesa, deputado federal Odorico Monteiro. Deputado, vamos colocar o senhor no saia justa, já chegando e já falando. Fique à vontade, pode usar tanto a mesa como pode usar a tribuna. Se o senhor tiver material também quiser apresentar, tem aí o nosso assessor aí para assuntos cibernéticos. Boa noite. O senhor tem 12 minutos. Bom, saudar a todos os vereadores aqui presentes, todos os vereadores de Sobral, na pessoa do nosso presidente Paulo Vasconcelos. Saudar as mulheres em nome da nossa querida vice-prefeita Cristiane Coelho. Salva de palmas para essa vice-prefeita que foi vereadora aqui, que honra as mulheres do Brasil e de Sobral. Saudar os meus queridos amigos e colegas deputados federais, Cabo Sabino, com quem eu tenho o prazer de, juntamente com ele, como coordenador, coordenar a bancada ao lado dele, parabenizar pelo trabalho que está fazendo, aí o esforço de coordenar essa bancada de 22 deputados federais. Saudar o nosso decano, querido amigo Chico Lopes. Os amigos Mozes Cristino, Mozes Rodrigues e Leônidas Cristino. Estou trocando aqui, que é para eles ficarem tão amigos aí. Mozes Cristino e Leônidas Rodrigues. Leônidas Cristino e Mozes Rodrigues. Quebrar o gelo. Mas, gente, primeiro dizer da satisfação de estar aqui. Infelizmente, realmente, uma agenda hoje em Fortaleza. Nós estamos recebendo em Fortaleza hoje a presidenta da Fundação Oswaldo Cruz. E ela teve audiência com o governador também. No meio disso, ainda tive outras atividades acadêmicas lá na Fiocruz. Mas não podia deixar de estar presente nesse momento, que eu considero da maior importância. Queria saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, saudar nossas queridas agentes de saúde que eu estou aqui, quero uma salva de palmas para elas. Estamos lá na Câmara agora discutindo, né, fazemos parte dessa comissão importante. No dia 27, agora de março, nós vamos estar realizando uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará sobre o projeto de lei que discute o processo de trabalho dos agentes de saúde, que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos discutindo aqui, sobre a questão da reforma da Previdência. Aproveitar e saudar aqui todas as lideranças sindicais, saudar as centrais sindicais aqui presentes, a CUT, saudar a FETRA-S, a PEOC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, saudar todos os sindicatos, o Sindisaúde, enfim, saudar toda essa militância que está na rua, essa militância que está mobilizada pela questão da garantia dos direitos sociais. A nossa grande agenda desse país é nenhum direito a menos. Nós não podemos abrir mão das conquistas históricas da classe trabalhadora brasileira. Nada que tem na Constituição de 88, nada que foi colocado ali foi dado, são conquistas da classe trabalhadora
brasileira que nós não vamos abrir mão. E esse é um debate que eu acho da maior importância aqui sendo feito na Câmara Municipal de Vereadores de Sobral. Eu queria dividir a minha fala, aí são 15 minutos, presidente, 15 minutos? 8 minutos? Não. Bom, faltam 8 só? Vou arrumar me arrumar mais 5 emprestados. Eu queria dividir, acho que em 3 momentos. Primeiro, eu acho que é importante, nesse momento, a gente contextualizar o processo de construção da Seguridade Social no Brasil. A aposentadoria é uma conquista importante dos trabalhadores e foi a primeira lei importante da Constituição brasileira. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que cria as caixas de aposentadoria e pensão dos trabalhadores brasileiros. A saúde só foi se incorporar em 26. Então, a aposentadoria e saúde vieram praticamente juntas durante todo o século XX no Brasil. Por quê? Porque são 2 conquistas importantes dos trabalhadores. Primeiro, a garantia de estar sadio, de estar pronto, para que o trabalhador, na discussão do Estado, o liberal diz que o papel do Estado é a proteção da propriedade privada. Mas o trabalhador tem no seu corpo a sua única propriedade, e que muitos vivem da mão para a boca. Sai de casa de manhã para disputar o ovo que vai comer naquele dia. Esse trabalhador, cabe ao Estado fazer justiça social e garantir que ele tenha o seu corpo sadio para ele trabalhar. E compete ao Estado a garantia mínima para que ele possa ter os seus últimos dias de vida tranquilo. E aí nasce a aposentadoria. Em 1934, quando Vargas, construindo um Estado Novo, criou unificou essas caixas de aposentadoria e criou os grandes institutos do Brasil. O Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, o Instituto de Aposentadoria dos Industriais. E aí a ditadura militar, como tentativa, inclusive, de tentar amenizar as disputas das classes trabalhadoras, unificaram. Em 77 foi criado o grande Sistema Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Nasce aí o Ministério da Previdência e Assistência Social, criando o INAMPS, nasce o Ministério da Saúde. Mas não era isso que os trabalhadores queriam. E o que os trabalhadores queriam veio com a redemocratização do Brasil. E em 1988, nós conseguimos, com a mobilização da sociedade civil, com a mobilização da classe trabalhadora, com a mobilização das forças democráticas, cravar na Constituição o conceito de Seguridade Social. E a Seguridade Social tem um tripé importante. A saúde, com a universalização da saúde no artigo 196, como um dos artigos mais importantes de constituições modernas no mundo. A Previdência Social e a assistência social. E aí, a partir de 88, nós continuamos na trincheira para tentar garantir aquilo que está na Constituição, em lei, e na prática, a ousadia permanente de cumprir e fazer cumprir a lei. Para isso, nós tivemos que lutar para garantir a aposentadoria rural. Quem é nordestino, como nós aqui de Sobral, eu que nasci lá no sertão dos Inhamuns e Arderóis, vi o que a aposentadoria rural fez de revolução silenciosa nesse país. Que ainda hoje, a economia dos pequenos e médios municípios, nessa crise que nós estamos vivendo, ela é movida quando o dinheiro dos aposentados chega. Ela é movida com o dinheiro do Bolsa Família. Ela é movida com o recurso do benefício da ação continuada da LOAS. Então, essas conquistas são conquistas da classe trabalhadora. Em relação à Previdência, nós já tivemos 4 reformas. A reforma FHC, a reforma Lula, a reforma Dilma e agora a reforma Temer. E eu estou convencido que aquela reforma que nós votamos em 2015, Leônidas, Chico Lopes, Bozes e Cabo Sabino, deu conta de alguns ajustes que precisavam ser feitos. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse compromisso que esse governo tem, não com o povo, mas o compromisso que ele tem com a elite do capital financeiro da Avenida Paulista, faz ele mandar uma proposta extremamente draconiana, extremamente perversa com o povo brasileiro. E ameaçando conquistas históricas
das quais eu queria falar um pouco sobre elas agora. Primeiro, nós temos que romper com esse mito que se fala o tempo todo do rombo da Previdência. A Previdência brasileira não tem rombo, nós já mostramos por A mais B, inclusive, quarta-feira eu gravei um programa no meu Facebook com o deputado Arnaldo Faria de Sá, e ele mostra por A mais B. A previsão, inclusive, é da Previdência Social até 2023 ter um superávit de mais de R$1 trilhão. O problema é que você tem o dinheiro da Previdência e ninguém nunca diz que coloca a DRU sobre ela e tudo que a gente arrecada com a Previdência, você tira 30% e diz que aquele dinheiro não está escondido. Então, só para a gente ter uma ideia, eu tenho alguns números aqui que são importantes. Em 2026, o superávit da Previdência foi de 59 bilhões. Em 2027 foi de 72. Em 2008, de 64 bilhões. E em 2015, com toda a crise, em 2014 foi de 53 bilhões. Com toda a crise, a Previdência teve um superávit de 24 bilhões. Então, nós temos que romper com esse mito. Porque o dinheiro da Previdência é feito de um conjunto de contribuições importantes. Sobre o lucro, contribuição da folha, contribuição dos trabalhadores, contribuição sobre os prognósticos, mas parte desse dinheiro, ele fica retido. Para quê? Para pagar os juros da dívida. E ninguém discute os juros da dívida. Ou seja, a agenda que está posta é a agenda do setor financeiro para que o governo sacrifique o trabalhador, mas não sacrifique os banqueiros que engordam com os juros que nós pagamos. Então, esse é um debate que precisa ser feito, esse é um debate importante. Outras agendas que eu acho que já foram debatidas aqui, mas eu queria reforçar. Primeiro, nós não podemos aceitar a unificação da idade mínima. Essa unificação é perversa, porque as nossas mulheres que têm aposentadoria com 55 anos, têm a primeira, a segunda e a terceira jornal. Por isso, é razoável que você garanta que o homem se aposenta com 60 anos e a mulher com 55, porque a mulher passa o dia trabalhando, mas quando chega em casa, ela vai lavar louça. Quando chega em casa, ela vai ensinar o dever dos meninos. Se acorda às 5 horas da manhã para deixar o almoço pronto e trabalhar. Então, é justo que as mulheres passem a se aposentar mais cedo para que elas possam desfrutar mais a sua aposentadoria de 3, 4 jornadas que essas mulheres têm. Por isso, eu sou contra essa questão da unificação e temos que denunciar isso. E a outra questão que está colocada é você garantir 49 anos de contribuição. É brincadeira. Então, isso também é outra coisa que nós vamos votar contra e com certeza isso não vai. Outra questão que eu queria aqui denunciar é o absurdo você acabar com aposentadorias especiais. E aqui entra inclusive os professores, o professor que passa a sua vida inteira, né? Inclusive muitas vezes, é muito comum você se queixar, porque os professores adoecem muito. E adoecem porque você tem uma vida com a jornada ali, 25, 30 anos com o giz. Então, você acabar com as aposentadorias especiais, todas elas, é para nós algo que a gente não pode aceitar. E a outra coisa injusta é você querer, inclusive rompendo, do ponto de vista, presidente Paulo, contratual, rompendo um contrato. Porque quando você tem a viúva ou o viúvo que contribuiu a vida toda e o viúvo morreu e você não pode receber a pensão do marido e você que contribuiu, nesse sentido, nós entendemos que é também mais uma ruptura de contrato, falta de você, inclusive, romper com as expectativas das pessoas. Por último, eu queria dizer o seguinte, o enfrentamento a essa reforma, eu estou colocando algumas questões do ponto de vista técnico, para a gente cada vez mais instrumentalizar a nossa base e discutir e debater com a população, mas a derrota tem que ser política, a derrota tem que ser nas ruas, como a população brasileira fez no último dia 15. A derrota... certo. Tá, desculpe aqui, o sargento, desculpe, é que eu estou aqui, tá, desculpe.
Só corrigindo aqui, que eu saudei o Paulo, na realidade é o sargento Ailton, desculpe, a sargento, aqui, cheguei já aqui, mas já foi corrigido aqui devidamente. Muito obrigado. Gente, a disputa e a derrota tem que ser na rua. Esse não é um tema para você votar dentro de um congresso com 503 deputados, acuando os deputados e dando cargo em troca de voto. Esse é o tema para discutir na sociedade. Então, se os partidos que estão defendendo a reforma, eles têm que ir para a sociedade em 2018 e levar esse debate para discutir com a sociedade nas eleições de 2018. É o PMDB? Leva para o debate na rua. É o PSDB? Leva para o debate na rua. É a base do governo, os partidos que apoiam o governo. Então, guarde essa reforma e leve o debate para 2018. Eu confesso a vocês que, vivendo naquela casa nesses últimos 2 anos e meio, fico e tenho muita humildade de dizer, nós não temos capacidade, nem podemos votar naquela casa uma reforma dessa magnitude, porque nós não temos legitimidade do povo brasileiro para votar e debater essa reforma. Por que nós não temos? Porque nós não discutimos com os nossos trabalhadores, nós não discutimos com as nossas bases, nós não discutimos com os nossos eleitores uma reforma dessa magnitude. E aí, sem dúvida nenhuma, por isso que nós temos a democracia, por isso que nós temos eleições de 4 em 4 anos, por isso que nós precisamos debater e discutir com a sociedade, na hora oportuna, as reformas que o país precisa. Por isso, nós vamos votar contra essa reforma e saio daqui muito feliz de que os 5 deputados que estão aqui presentes, o Cabo Sabino, o Chico Lopes, o Leondas, o Mozo e eu, estamos aqui legitimados por toda a audiência que está aqui presente nesse auditório, pelos vereadores que estão aqui presentes, a votar contra essa reforma da Previdência e dizer que só um debate maduro na sociedade brasileira é que você pode até propor reforma dessa ordem. E o que nós precisamos é resolver o problema da economia, reduzir os juros, que a gente possa ampliar os programas sociais, garantir programas de garantia de segurança hídrica para o Nordeste, garantir a ampliação do Bolsa Família, garantir os recursos da saúde e ampliar e garantir a melhoria do Sistema Único de Saúde, acabando com as filas imensas do sistema. E que o cidadão saiba, quando ele está na fila, o dia que ele vai ter o seu problema resolvido. Nós precisamos garantir escola de tempo integral para a juventude, ampliando cada vez mais, e aqui ressaltar o exemplo que o Ceará é para o Brasil. Precisamos cada vez mais fortalecer as políticas sociais. E é dessa forma que nós vamos estar tranquilos, votando não contra a reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, deputado. Encerramos esse primeiro momento, né, que trata dos deputados que vieram justamente para trazer seus posicionamentos. Tendo em vista o debate está muito bacana, todo mundo bem concentrado ouvindo. Não que é isso, tranquilo. Mas temos tempo, né, para não ficar fadônio, e porque tem muitas pessoas que querem se pronunciar. Já explicamos que não vamos fazer em formato de perguntas, né, justamente para a gente otimizar o tempo. Eu gostaria de passar aqui a palavra para a nossa vice-prefeita, para a doutora Cristiane, para que ela fale um pouquinho, né, são 3 minutos, para ela poder explanar um pouquinho do pensamento dela, no caso, as considerações. Boa noite. Saudar aqui o sargento Ailton e, em nome dele, quero saudar todos os vereadores e parabenizá-lo, sargento Ailton, a Socorro Brasileiro, pela ideia. Saudar aqui os nobres deputados federais, começando pelo nosso querido Odorico Monteiro, Moses Rodrigues, Leônidas Cristino, Cabo Sabino e Chico Lopes. Agradecer enormemente pela presença de vocês aqui. Saudar todos os companheiros e companheiras dos movimentos